Fala galera, beleza? Como estão vocês? Finalmente chegou mais uma sexta-feira. A gente vai poder descansar, hein? Amanhã, sábado, vamos na igreja. E ó, vai na igreja lá, leva esse conteúdo, um pouquinho do que a gente já discutiu aqui, leva lá pra igreja. E quem sabe, convida a pessoa lá. Ó, a gente tem esse carinha aqui, tá fazendo pegando lição da escola sabatina, o conteúdo em inglês e trabalhando ele, que é mais a ideia de trazer um conteúdo que possa realmente ajudar na nossa vida, né? Que possa realmente ajudar na nossa conexão com Deus e também um conteúdo que nos ajude a melhorar o nosso inglês, né? Essa que é a nossa ideia aqui. Então a gente vai pegar aqui, fazer um resumo do que a gente viu essa semana e quem sabe aí ficarmos mais conectados, né, com o inglês, como a Bíblia traz aí pra gente. Beleza? Então vamos diretamente ao ponto. Living the law, né? Vivendo a lei. Then the Lord said to Moses, Truth you shall you say to your children of Israel. Então é isso, você tem que falar para a galera de Israel, para os filhos de Israel. You haven't seen that I have taken you from heaven. Vocês têm ouvido, vocês têm visto que eu falei para com vocês dos céus, que eu mesmo falei, eu vim aqui e desci para vocês para conversar com vocês. Sabe disso? Vocês têm visto isso? You shall not make anything to be with me. Gods of silver, gods of gold, you shall not make for yourself. Então ele pegou e deu ele lembrou eles, ó, você tem visto que quem está falando com vocês sou eu, né? Sou eu, o Deus que tirou vocês do Egito, eu estou falando com vocês. Agora, não façam deuses para vocês mesmos, sabe? Não tragam deuses. E aí é que é a ideia de que esse living the law é que Deus tinha acabado de dar a lei para eles, os 10 mandamentos, e ele vai adicionando outras leis, outras percepções por juízes, para a galera, para eles entenderem como eles vão viver a vida. É engraçado, eu falei isso aí no sábado, vou repetir aqui, quando eu estava prestando vestibulares, eu prestei 5 vestibulares, né, num período ali de uns 3 anos, e, cara, tava focado em estudar minha vida, estudar. Quando eu realmente passei na prova, eu, puxa, finalmente vou poder descansar, né? E não descansei, porque daí começou uma outra rotina de estudos, né? E agora estudar coisas relacionadas à minha faculdade, as coisas que eu estava aprendendo. E é engraçado que, às vezes, quando a gente termina um ciclo, parece que a gente vai descansar, mas não, começa um outro, às vezes, mais complicado. E agora a gente vai ver o estudo que o pessoal de Israel teve que desenvolver para entender a lei do caráter de Deus, como que eles deveriam estabelecer, seguir essa lei na vera, sabe? No caminho ali, enquanto eles estavam em Canaã. Então, não é fácil, a ideia é essa, né? Ser uma pessoa diferente. Ó, aqui, ó. God designed his people to be different for the surrounding nation. Então eles deveriam ser diferentes das nações ao redor. He wanted them established as a devoted community with faith, who hold life under his leadership and authority. Então, o propósito de Deus é que, ó, a partir de agora vocês vão ser uma nação. Vocês vão ser uma nação diferente do pessoal ao redor. O outro pessoal faz deuses de prata, de ouro. Eu não quero que vocês façam isso daí. Eu quero que vocês sejam uma nação santa. Mas vocês vão ver também que as leis de Deus são leis boas, né? Apesar da cultura ser diferente, é difícil aplicar tudo o que ele fala na nossa cultura atual, mas quando a gente vê o princípio da lei, a gente fala, caraca, essa lei estava se preocupando com a galera. E essa que é a parte mais legal. Então, na lição de segunda-feira, a gente fala de Code of the Covenant, e daí vai falar alguns detalhes dessa lei, e olha só que legal. At Sinai, no Sinai, with the giving his law, God set the foundation of teaching his people how to connect with him. Ou seja, quando Deus deu a lei no Sinai, ele estava dando a eles um esquema, um caminho para eles se manterem conectados com Deus. Né? Qual que é a ideia? A ideia é vocês têm que fazer isso para se manter conectados comigo. The principles of the law need to be appreciated in everyday life. Então, os princípios da lei de Deus, elas são vistas nas coisas diárias. E a gente vai vendo nesse Code of Covenant, nessas outras leis, que são leis adjacentes, a gente vai vendo que essas leis, elas indicam a gente manter essa conexão com Deus, né? Manter essa ideia. Aqui a gente leu o capítulo de Êxodo 21, tem muita coisa falando aqui, principalmente aqui no começo ele fala sobre slavery, né? E olha só que legal, ó. If you buy a Hebrew slave,
he shall serve for 6 years. Então tem um limite. A escravidão dos hebreus, Deus pegou e falou, ó, aconteceu um desastre ali, o pessoal está sem dinheiro e tal. Ele foi vendido como escravo por causa de uma dívida. Beleza, ele vai trabalhar para você. Ele vai trabalhar 6 anos. Então, existia um limite da escravidão, do que poderia acontecer deles. É um povo que acabou de ser escravo, vai sair, daí vai acabar caindo de novo na escravidão. Calma, se você for um servo de uma outra pessoa, se você for vendido, teu trabalho for vendido para uma outra pessoa, tem um limite, no máximo 6 anos. A ideia é de que as leis que vêm trazendo aqui, que vão surgindo, não só essa, as outras leis que vão surgindo, são as leis que ajudam as pessoas a entenderem o caráter de Deus. E essa é uma, né? É uma lei que limita a prática de escravidão. Apesar de que a escravidão de lá é bem diferente da escravidão que a gente tem na nossa cabeça, né? The slavery is so different. Aqui ele traz mais uma ideia de, ó, the slavery's law were special and so not be confused with the victims of evil practices of modern or medieval slavery. Então a gente não pode comparar a escravidão que a Bíblia fala com a escravidão moderna ou a escravidão medieval, é completamente diferente. Mas a ideia aqui, ó, the Hebrew slaves were in fact protected and valued. Ou seja, em essência, os escravos de hebreus, eles eram protegidos pela lei. E eles tinham um valor. Você pega, por exemplo, a ideia de que os escravos hebreus, eles poderiam ter esposa e poderiam ter filhos. Você vai pensar na escravidão moderna, cara, isso é impossível. Os escravos não poderiam, eles tinham que fazer as coisas escondido e tal. E essa que é a ideia. Aqui, eles dá essa proteção para a escravatura. Mas não é a ideia, tipo, de que você tem que fazer. Não, a ideia é que, por mais que a sociedade tenha isso daí, vamos botar limites aqui para que isso não se extrapole. Essa que é a ideia, né? A ideia de Sunday, né? De domingo. Porque a lei, ela tem limites, né? More laws, daí ele vai falar sobre algumas outras leis que aparecem em Êxodo 21 a 22. And the part of these laws, it's about hiring something, né? Quando store something, store a boat, or a domestic animal. Olha aqui, ó. In several cases, studies are enumerated indicating what to do if a bull attacks a neighbor's bull. Se um boi atacar o boi do outro, porque os bois eles são dois chifrudos, né? Eles brigam entre si. A ideia é que eles estão competindo por espaço. Eles não têm ideia de que existe uma cerca, que um é do um, o outro é do outro. Se eles brigarem, o que vai acontecer? E aí tem uma lei específica para isso. Ó, se um boi brigar com outro boi, aí os vizinhos têm que entrar em um acordo. Então essas são um tipo de lei que a gente vai encontrar aqui em Êxodos. Eu não sei se eu vou ter um olho bom para encontrar alguma lei. Aqui, ó. If one man ox hurt another man. Então se um homem machucar um outro homem. So that it dies, e esse morrer, then they shall sell in life ox and divide in his peace equality. And also they shall divide the dead ox. Ou seja, se ele pegar, se machucar, esse ox hurts another's. Esse aqui deve ser o boi, tá? Então se o boi de um homem machucar o outro e ele vier a morrer, esse boi que machucou o outro, ele tem que ser dividido, tem que ser vendido e dividido e vai ficar parte com cada um, né? Com cada um, entendeu? A ideia dessas leis aqui são leis práticas para manter a equidade, né? Hoje a gente não tem boi para ficar disputando, né? Mas essa aqui que é a ideia, né? Ó, tem um outro aqui. Diz aqui. An oath before the Lord shall be made by the two of them, and he has not laid hands on his neighbor's property, and his owner shall accept it, and he shall not make a restitution. Então tem algumas restituições, ó, se vocês pegarem, foram lá e entrar em um acordo, não precisa fazer restituição. Né? Então tem umas coisas assim bem lei mesmo, parece que a gente está lendo um código de leis antigos, né? Bem parecido com as leis atuais, inclusive. Ó. But if you actually stolen him from
he shall make retribution to the owner. Então, se você pegou um negócio e roubou do outro, você tem que retribuir a pessoa, né? Aqui eu acho que é, tipo, se você roubou alguém, alguém morreu, alguém comeu, eu comi de repente a ovelha que pertencia ao outro, então eu vou ter que restituir. E é mais ou menos essas são as ideias dessas leis aqui, tá? E de God's Original Plans, olha que legal, aqui a partir do capítulo 23, ele menciona qual que é a ideia de Deus para eles entrarem na Terra Prometida. Olha, vocês vão ganhar a Terra Prometida, tem uma ideia, tem um plano para Deus. E olha só que plano, que legal. Behold, I'm going to send your angel before you. Então ele vai mandar um anjo, né? O anjo do Senhor vai ser enviado antes da gente, né? Dentro, na frente de nós. You to guard you along, para guardar você, para proteger você no caminho, and bring you to the place which I have prepared, e trazer você para o lugar onde foi preparado. Be your grace before him and obey his voice. Então, ó, presta atenção no que esse anjo vai falar e segue a voz dele, segue os mandamentos. E o que vai acontecer se você seguir? Diz aqui, ó. But you truly obeyed his voice, se você realmente obedecer essa voz, and do all that I say, e fazer tudo que ele dizer, que ele falar, que o anjo do Senhor falar, they will be an enemy to your enemies, adversary for adversaries. Ou seja, se você seguir o que Deus está falando, Deus mesmo vai ser um inimigo para os teus inimigos e vai ser um adversário para os teus adversários. A ideia de Deus é trazer eles para a Terra Prometida e Deus ia lutar as batalhas deles. Ou seja, obedece a minha voz que vai dar tudo certo. Hoje é a mesma coisa. As batalhas que você tem na sua vida, você tem que confiar elas nas mãos de Deus. Você tem que obedecer o que Ele faz. Nós temos que lutar pelas batalhas, nós temos que orar pelos nossos inimigos e lutar para ficar perto de Deus. Porque a nossa conexão com Deus é quanto mais obedecemos a Ele, mais as coisas vão dar certo. Porque Ele vai estar lutando as nossas lutas. Entendeu? A gente vai trazer aqui a lei de talhão, né? The eye for an eye. Quando a gente lê lá Mateus, ele traz a ideia, ó. Do you have heard that it was said? Você tem ouvido o que eles têm dito? An eye for an eye and a tooth for a tooth, sabe? Um olho por um olho e dente por dente. But I say to you, don't resist the evil person, but however slap in your right cheek, to the other hands also. Então, não resista a uma pessoa mal. Então, tipo, a pessoa mal chegou, fique longe dela, não dê trela para ela. Se ela insistir e ela bater em você, você vai lá e oferece outra face. Se ela pedir para você andar uma milha, anda uma outra. A ideia aqui é que o propósito da lei é não fazer a coisa extrapolar, sabe? Tem muitas histórias de que tinha um burro, daí esse burro foi lá e destruiu a plantação, aí a mulher viu que o burro destruiu a plantação, foi lá e matou o burro, aí o burro era do vizinho, o vizinho foi lá tirar satisfação, começou a discutir, matou o vizinho, daí de repente matou o outro, de repente a mulher entrou na briga, começou a perseguir, daí entrou a outra mulher e de repente os filhos dele, você viu que o negócio foi escalando e às vezes era só o burro o problema. A ideia aqui é a mesma coisa, a gente não pode extrapolar as coisas. E a propósito de Deus, de Jesus, ao mencionar essa lei aqui e falar que eles tinham que fazer mais pelas pessoas, é revelar o caráter de Deus, né? Diz aqui, ó, the original intention of this law was formed against the personal revenge. Ou seja, a ideia original da lei é prevenir que as pessoas entrem em vingança, que o ciclo de vingança nunca para. It was to stop the blood fields, né? Para parar parar a vingança, para que os campos não fiquem cheios de sangue. Ou retaliation, without an investigation first. Ou prevenir a retaliação sem uma primeira investigação. Então, a ideia dele é parar com essas coisas. É por isso que foi fundada essa lei. Né? This practice was done in order to stop people from taking the law into their own hands. É para parar com a ideia de que as pessoas vão fazer a lei se valer pelas mãos mesmas, né? Sabe, esse negócio de vingança, de justiça pelas próprias mãos. É isso que Jesus não queria extrapolar. Então, por isso ele pegou e deu essa lei e falou, não, façam mais
pelas coisas. Não trate as pessoas com justiça. Ó, a ideia de vocês é que vocês têm que se conectar com Deus. Né? O resto, as coisas vão acontecer. E a gente vem aqui na lição de quinta-feira, vingança, que é basicamente uma sequência dessa que a gente falou do olho por olho, dente por dente. Diz aqui, beloved, never avenge yourselves. Ou seja, amados, nunca procure a vingança, nunca faça a vingança pelas suas próprias mãos. But leave it to wrath of God. For it is written, vengeance is mine, and I will repay, said the Lord. Ou seja, a vingança é minha e eu vou reparar, eu vou terminar a vingança. E essa que é a grande ideia do olho por olho, dente por dente. Ela tem um limite, sabe? Tem que ser uma coisa equivalente. Se a pessoa machucou o teu olho, você vai lá e machuca o olho dessa pessoa. Se a pessoa roubou uma coisa tua, você vai lá e pega a coisa de volta. A ideia é que as coisas têm que ser equivalentes. Não pode extrapolar muito. Essa que é a ideia da justiça, sabe? A balança da justiça tem que ter o mesmo peso. Poxa, mas isso aí não é justo, tem muitas coisas. Eu sei, mas isso aí que extrapola a justiça, você tem que deixar nas mãos de Deus, porque a vingança é de Deus. Ele fala, a vingança é minha, the vengeance is mine. I will repay, says the Lord. E isso aqui é uma promessa legal, que naquele dia Deus vai reparar a vingança. Ele vai pegar e exercer vingança. É o dia da vingança do Senhor. É o dia da volta de Jesus. Ele está vindo, ele vai vindicar todo mundo. E essa que é a ideia. A gente pode estar tranquilo porque o que faltar da justiça nesse mundo, que não é 100% justa, o que faltar da justiça, a gente deixa nas mãos de Deus, que Ele vai executar a justiça perfeita. Porque perfeito é o nosso Deus. E isso bom, essa foi a lição dessa semana, mais ou menos que a gente estudou. Espero que vocês tenham gostado. Põe aí nos comentários se você acha que eu tenho que falar um pouco mais de inglês, se acha que eu tenho que falar um pouco menos de inglês. Vamos trocar uma ideia aí nos comentários e quem sabe a gente volta amanhã para a continuação dessa semana aí, para a nova semana de número 10. Já são aí, olha só, mais de 50 vídeos, hein? Logo, logo vai terminar essa sessão de 3 meses e vamos ver o que vai ser os próximos passos aí nesse canal aqui que Deus pegou e me deu. Beleza? Fiquem com Jesus e tivemos sábado à tarde. Até mais! Joy and a joy at the mountain, like joy on the mountain, like joy on the mountain, in my joy. And like joy on the mountain, and like joy on the mountain, and like joy mountain, we must joy.